Bom, Deus me deu uma mensagem, uma palavra, uma direção em cima de uma passagem assim, que não fala propriamente de prosperidade, só que ela nos dá uma gama de conhecimento sobre essa questão. A Bíblia promete para nós muitas coisas sobre vida financeira. Jesus faz uma declaração que é muito difícil compreender. Jesus um dia disse: os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Em outras palavras, ele quis dizer que às vezes os filhos das trevas, a pessoa que não está lá meio perdida, às vezes para ela conseguir alguma coisa, ela faz de tudo que for possível para conseguir. É claro que Deus não associa isso com mau caráter. Eu, como cristão, não vou fazer uma coisa errada para ter um triunfo. Só que nem tudo que nós vivemos no mundo hoje é considerado um erro. Vou dar um exemplo: na concorrência em busca de um emprego, você vai deixar o outro pegar a sua vaga. Não, porque eu sou de Deus, sou bonzinho. Espera aí, a vaga é sua, a oportunidade é sua. Deus dá a mesma oportunidade para as mesmas pessoas, e muitas vezes a pessoa com sentimento errado, que o diabo planta dentro das pessoas, um sentimento de humildade enganosa: não, porque eu sou de Deus, vou deixar quieto, tem mais Deus para dar do que o diabo para roubar. Está errado, o que Deus te deu é seu. E quando nós nos apoiamos nessa palavra: não, se foi embora, tudo bem, depois eu consigo de novo, está errado. Direitos não reivindicados são direitos que não existem. Uma mulher, quando sai da sua casa de um casamento que não deu certo, ela tem direito. Aí ela fala: não vou brigar não, porque ele sabe que é meu direito, se ele não me der, problema é dele. Está errado, porque o diabo, ele sabe do seu direito, mas ele não quer que você tenha nada que é seu por direito. Quem entendeu, diga amém. Então o diabo, ele vai sempre trabalhar para fazer o quê? Impedir você de ter o que Deus prometeu. Só que nós temos que entender que quando Deus promete, ele propriamente não vai e faz tudo para você. Ele nos dá uma palavra de fé, ele nos dá uma visão, ele nos dá uma direção, e aí nós começamos então a trabalhar em cima daquilo. Tem pessoas que teve um sonho de abrir o próprio negócio, Deus deu uma visão, uma boa ideia para ele, e essa pessoa de repente, ela, por enfrentar uma dificuldade, ela não continuou no projeto dela. O projeto era um projeto milionário, o projeto era um projeto para ganhar dinheiro, o projeto era bom, mas a pessoa, ela não perseverou, ela não acreditou que era possível. Vou dar um exemplo aqui para você. Rondônia, Ariquemes, Ji-Paraná. Alguém conhece Rondônia aqui? Quem conhece Rondônia? Em Rondônia aconteceu um fato de um grande empresário falir, vendedor de carro, faliu. Quem conhece alguém que faliu, levanta a mão. Quem conhece alguém que faliu, levanta a mão, bem alto. Diga: eu conheço alguém. Essa pessoa que você conhece se levantou de novo ou não? Algumas, mas outras não. Lá em Ji-Paraná, esse cara vendia muito carro, tinha uma garagem muito grande. Esse cidadão, ele só não tinha o temor de Deus, mas era um cara bom de negócio. Ontem nós falamos sobre relacionamento de família, e eu falei aqui que tem pessoa que é muito de Deus, só que ela é muito difícil de se relacionar. Ela é chata, ela é birrenta, ela é encrenqueira, ela cria uma tempestade por causa de uma letra fora do lugar. E não é assim que funciona, porque Deus é flexível. Deus não compactua com o mal, com o erro, mas Ele é flexível com quem está errado para que essa pessoa melhore. Quem entendeu, diga glória a Deus. Está ficando claro, sim ou não? Mas quando nós aceitamos a Cristo, viemos para a igreja e somos de Deus, nós começamos a tratar as pessoas com rigor muito duro. E nós queremos que ela mude na pancada, na força. Tem que ser, tem que fazer. Nós temos que mudar, melhorar, crescer, sim. Agora, se Deus teve paciência comigo, eu tenho que ter paciência com as pessoas. Uma pessoa que quer prosperar, ela tem que ser boa de relacionamento com qualquer tipo de pessoa. Uma pessoa que quer prosperar, que é vendedor, comprador, negociador, não tem pavio curto. Quem quer prosperar não pode ser nervoso, bravo, revoltado. Quem quer prosperar é uma pessoa que ela sabe se relacionar com quem vai negociar. E hoje nós vemos pessoas muito de Deus, mas que num negócio ela não sabe abrir mão de nada, ela não sabe ceder um pouquinho. E eu não estou falando você tomar prejuízo. Eu já vi gente perder de fazer grandes negócios por causa de uma coisa pouca. Não concordo, não, eu quero é tanto, se você quiser assim, pronto. Às vezes por coisa de R$500, por causa de R$1.000, a pessoa não aceitou, está até hoje lá com o trem parado e não vende. Aí fala que Deus não abençoa. Mas às vezes era justo para quem estava comprando o valor que foi colocado. Às vezes nem sempre você perde por negociar e tirar alguma coisa ali um pouquinho. Não,
O problema é que as pessoas, em nome da fé, elas agem sem sabedoria, e sem sabedoria Deus não honra ninguém. A Bíblia diz: a sabedoria lavrou, organizou a casa, lavrou as colunas, o conhecimento consolidou. Enfim, a casa é edificada com conhecimento e com sabedoria. Conheço gente de Deus, dizimista fiel, mas que ela não tem desenvoltura para fazer nada. Você coloca ela num lugar, ela não funciona, coloca no outro, não funciona, coloca no outro, não funciona. E esse cidadão que faliu lá em Paraná, ele foi até uma igreja um dia, num culto desse, um culto profético sobre prosperidade, e o pastor falou: Deus vai falar com você amanhã. E ele foi para casa revoltado, perdeu família, perdeu tudo, porque ele não tinha mais nada. A gente sabe que quando uma pessoa tem problema financeiro grave, a primeira coisa que bagunça é a família, é o casamento, é o relacionamento. É incrível como o amor sai correndo quando o dinheiro acaba, quando a paciência, a alegria, tudo vai embora. Mas não é porque acaba, é porque a situação é crítica, é difícil. O homem, quando está sem dinheiro, fica impaciente, a mulher fica nervosa, porque é complicado. O dinheiro, infelizmente, compra muitas coisas. Em Eclesiastes, a Bíblia diz: o dinheiro por tudo responde. Então eu não posso subir aqui e dizer: gente, o dinheiro não vai te ajudar. Vai! O dinheiro ajuda as pessoas, o dinheiro faz bem para as pessoas, o dinheiro levanta a autoestima das pessoas. O funcionário trabalha o mês inteiro desanimado, mas quando recebe, ele estufa o peito, entendeu? Pode ser um salário mínimo, mas ele vai para casa feliz, ele vai para casa animado. O mesmo marido, a mesma mulher que chega em casa triste todo dia do serviço, é aquele que chega feliz no dia do pagamento. Quem entendeu, levanta a mão. É assim ou não é? Sim ou não? É ou não é, gente? Quando você pega dinheiro, você fica feliz, sim ou não? Sim ou não? A pessoa não te paga e de repente ela te paga e fala: vamos fazer o seguinte, eu te devo 50, eu vou te dar 30, tá bom? Tá bom. A pessoa fica feliz porque recebeu, mesmo que não foi tudo, mas o dinheiro, ele tem um poder de alegrar as pessoas. O dinheiro, ele tem a capacidade, um poder de fazer as pessoas brigarem e fazerem as pazes. Por dinheiro a pessoa briga, e depois que ela recebe, ela faz amizade com a mesma pessoa que não pagou ela, que ela xingou e disse: nunca mais eu piso aqui, seu cabra safado. Não é nada disso. Quando o dia que a pessoa paga, ficou tudo amigo, vai almoçar, vai jantar, faz churrasco junto, e aí depois você fala: mas você é cara de pau mesmo, você falou que nunca mais ia falar com essa pessoa, agora está falando com ela de novo? Vi você e ela tomando um sorvete ali. Enfim, o dinheiro tem um poder. Só que nós temos que entender: o erro não está no dinheiro, o pecado não está no dinheiro. Não é errado você querer ser grande, querer prosperar, querer desenvolver. Eu já vou terminar a história do rapaz. Isso aqui eu não estou sem entender. O dinheiro faz bem. Só que o dinheiro faz mal quando? Quando é mal usado, mal intencionado, é usado para aquilo que não presta. Mas o dinheiro é bom. E o povo de Deus, às vezes na caminhada, começa a achar que tem muito dinheiro errado, que prosperar está errado. Você tem que profetizar sobre o seu pastor. Você tem que profetizar sobre a vida dele. Deus abençoe meu pastor. Eu quero que meu pastor seja muito próspero, porque a Bíblia diz que o altar ele entrega bênçãos. Então nós nunca podemos olhar para o pregador, para o pastor, e esse é o primeiro erro de algumas pessoas: olhar para o pastor que está com um carro bom, uma casa boa. Puxa vida, esse pastor está roubando. Não, ele não precisa roubar. Igreja não é para isso. Se Deus está abençoando, é porque Deus está dando. Diga glória a Deus. E a Bíblia diz que o povo é igual ao sacerdote. Você tem que querer e pedir para Deus: eu quero um pastor abençoado e próspero, mas muito próspero. Mas todo mundo passa por dificuldade. Jesus passou fome por 40 dias no deserto, em um momento de preparação. E nós temos que entender que nem sempre um problema momentâneo quer dizer que a pessoa não está sendo abençoada. Muitos problemas é uma preparação. Resumindo, o cidadão passou por tudo isso lá em Paraná, e no outro dia, 8 da manhã, ele acordou e Deus falou: vai vender espetinho, rapaz? Ele caiu de costas: vou vender espetinho? Não, o senhor é doido. Olha, eu, vendedor de BMW, vendedor de Land Rover, vendedor disso, daquilo, mas não vou vender. Foi na igreja bravo: o senhor falou que Deus ia falar comigo, Deus falou para mim vender espetinho, eu não vou vender espetinho não. Passar vergonha na rua, já fechei a loja, vender espetinho. Resumindo, pastor conversou com ele, o cara entendeu, abriu o tal do espetinho, pois o cara restaurou o patrimônio dele dentro de 12 meses de novo, vendendo espetinho. Só que foi algo extraordinário. Foi dizimista, foi ofertante, usou a fé. Porque se tem uma pessoa com quem Deus gosta de trabalhar, é aquela pessoa que está na lona, porque essa pessoa não tem onde se apegar mais. Se você está bem e quer prosperar, você não pode confiar no que você tem que confiar em Deus. Se você tem um pouquinho de reserva e acha que através daqueles 20, 30 mil você vai ficar milionário, está errado. Aqueles 20, 30 mil vai te ajudar muito, mas quem vai fazer você crescer é Deus.
Nós vamos falar de valores, de prosperidade. Eu quero que você não interprete errado. Nossa, eu fui num culto lá para ouvir a palavra de Deus, o pastor falou o culto inteiro de dinheiro, de 100 mil, 200 mil, de 500 mil, de 1 milhão. Puxa, quem não gostaria de ter 1 milhão na conta bancária hoje? Alguém não gostaria? Quem gostaria, diga amém. Seria bom passar o cartão lá de débito, de crédito. Quanto tem? 1 milhão. Oh, coisa boa, 1 milhão de reais. Só que isso é uma realidade que para muita gente é impossível, porque ela não acredita, e quando ela ouve alguém falar, ela fala: isso aí nunca vai acontecer, isso nunca vai dar certo, isso nunca vai para frente, não é assim que funciona. Esse cidadão teve a vida mudada, porque ouviu uma direção de Deus. Então Deus não precisa de muito para te fazer crescer. Deus precisa que você creia nele, que você acredite nele. A Bíblia faz uma referência assim: creia no Senhor Deus para você ter segurança. Crer em Deus para Ele te guardar da morte, da dificuldade, de coisas graves. E crer no profeta para você prosperar. Ou seja, eu creio em Deus para ter salvação, para ser guardado de qualquer situação. E eu acredito no profeta que Deus me deu, para que eu possa prosperar, para que eu possa desenvolver uma vida material melhor, para que eu possa ter algo que realmente me faça feliz. Hoje nós vamos entender aqui, abra sua Bíblia por favor, no livro de 2 Reis, capítulo 5. O Naamã é um cara muito conhecido nas igrejas. Quem conhece o Naamã, diga amém. Amém? Quem que era o Naamã? O que ele era? O que ele tinha? O que o Naamã tinha? Naamã tinha mais do que uma lepra. Só que o Naamã é conhecido por causa da lepra dele, mas ele tinha muito mais do que lepra. E eu tenho certeza que todo mundo aqui tem muito mais do que problemas na vida. Tem coisa boa aí, pode ter certeza disso, amém? O Naamã não era o homem só da lepra, não. Ele tinha coisas que as pessoas não observam e que as pessoas atropelam, coisas boas, e nós vamos entender isso daqui. 2 Reis capítulo 5, as Sagradas Escrituras dizem assim, versículo 1: Naamã, comandante do exército do rei da Síria. O Naamã, veja que a referência sobre ele começa dizendo que ele era um comandante do exército do rei da Síria. Ele era leproso, mas a Bíblia começa falando das qualidades dele. Diga comigo, qualidades. De novo, qualidades. Olha para o seu vizinho e pergunte: você tem qualidades? Quem tem qualidades, diga amém. Amém? Agora, por que nós, quando nos referimos a alguém, ou a nós mesmos, muitas vezes, só nos referimos, já começamos pelo problema ou pela situação, não lembramos da qualidade? Às vezes a pessoa, ela para por causa de uma situação que deu errado. E olha o que acontece aqui, ó. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito. Alguma Bíblia diz respeito. Bom, Naamã, além de ser uma pessoa que era um general, ele tinha respeito. Aí continua mais: porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém ele era o quê? Leproso. Olha para mim agora, presta atenção. Naamã, ele era um homem que tinha algumas qualidades, adquiriu respeito, e ele conquistou tudo isso que a Bíblia diz que ele era, sendo um homem o quê? Leproso. E para completar, ele era casado. Repita, casado. Um homem leproso, casado. A mulher, quando conheceu Naamã, não olhou para a lepra dele, ele tinha qualidades acima daquela lepra. As pessoas hoje vão até a igreja e dizem: pastor, eu estou quebrado porque eu fiz um negócio errado, eu estou mal porque eu emprestei meu nome, eu não estou legal porque eu fiz uma coisa e deu tudo errado na minha vida. As pessoas hoje, elas param de querer ser grande, de querer alcançar alguma coisa, de querer avançar, porque elas teve um problema grave, ou tem um problema grave na casa, ou na vida financeira. Esse homem, ele tinha, Naamã era um homem desprovido de preconceito. Ele não era um homem que tinha preconceito dele: eu sou leproso, será que alguém vai me ouvir porque eu tenho um problema? As pessoas não vão te ouvir porque você tem um problema financeiro ou não tem. Elas vão te ouvir se você tiver boas ideias, elas vão te ouvir se você tiver estratégia. As pessoas hoje têm boas ideias, mas não expõem, preferem contar os seus problemas, suas derrotas. Quantas pessoas você encontra e ela já chega falando: rapaz, eu estou endividado até o pescoço. Mas e aí, o que você vai fazer? Não sei o que eu vou fazer. O Naamã,
Deus através dele deu uma vitória para o rei da Síria, lembrando que Naamã não tinha um conhecimento sobre Deus, claro, ele ouvia falar de um Deus de Israel, mas ele não tinha um conhecimento como nós temos. Só que o Naamã, ele era um cara de estratégia, o exército acompanhava ele, respeitava ele, porque ele era um cara que tinha iniciativa, ele sabia o que fazer. Então quando as pessoas olhavam para ele, sabia da lepra, só que também não olhavam para a lepra, sabia que ele tinha direção, sabia o que fazer. A lepra de Naamã não impediu ele de casar, repita, não impediu de casar, não impediu de adquirir respeito, ele conseguiu ter respeito das pessoas, e ele conseguiu um patamar de autoridade, uma colocação, uma posição, que não era para qualquer leproso, era só para um leproso que não se olhava diferente. Aquilo ali não era para qualquer outro, se fosse outro não tinha conseguido. O Naamã não desistiu da guerra, da luta, de tudo que ele passou, que ele tinha que fazer, por causa do problema que ele tinha, que ele carregava. Problemas nós sempre vamos ter, dificuldades sempre vamos enfrentar. Deus um dia fala para Moisés e fala: Moisés, eu vou levar vocês para a terra prometida, vamos, oh, coisa boa, que alegria, que coisa maravilhosa, vamos para a terra prometida. Mas no meio do caminho ele não pôde ir, Deus passou para o Josué: Josué, você vai levar o povo para a terra prometida. Quando o povo espia a terra e voltam todo mundo desesperado. Deus disse que ia nos dar, mas está muito difícil. É assim que Deus trabalha. O problema é que as pessoas, ao visualizar uma dificuldade, logo desanimam, logo perde a fé, perde o entusiasmo, perde a coragem. Eu ouço pessoas brigar com as outras: tem que ser menos, você é muito afobado, você é muito assim, tem que ter calma. Mas quando dos 12 que espiaram a terra, 10 voltou desanimado e 2 voltou dizendo: nós vamos lá e vamos conquistar. Era uma coisa impossível para homens sem Deus, mas não para homens que tinham a comunhão com Deus. O segredo de muitas pessoas não ela não conquistou ou não deixou de conquistar porque ela tem um problema, é porque ela para por causa de uma situação e não crê que Deus pode abençoá-la. Eu vou dizer uma coisa para você: Deus pode usar uma situação difícil na sua vida para fazer você entender que para Ele, a maneira dele trabalhar é diferente. Deus pode permitir você passar por uma guerra terrível, mas Ele quer que você levante a cabeça e creia: em nome dEle eu vou chegar onde eu tenho que chegar. Deus tem um plano perfeito para as pessoas, mas elas não entendem esse plano perfeito às vezes. Quantas vezes o casal brigou por causa do dinheiro, mas cadê as estratégias, cadê as ideias para prosperar? Fala-se muito do dinheiro, cadê o dinheiro, cadê o dinheiro? Mas às vezes a família, o casal, às vezes não pensa junto para prosperar. Tem que pensar junto, tem que somar junto. Eu vejo maridos que proíbem a mulher de trabalhar, está errado. Você tinha que falar: meu amor, trabalhe e de preferência ganhe muito. Amém, homens? Amém, homens? Meu amor, trabalhe e ganhe muito, para que eu possa ir pescar final de semana sem preocupação. Amém, irmãos? Aí os irmãos ali, está vendo? Glória a Deus, fala Jeová, né? Aí, queridos, mas não, minha mulher não trabalha, porque eu que trabalho, está errado, meu querido. Tem que incentivar sua mulher a estudar, seu marido a estudar, tem que incentivar a família a crescer, porque ninguém cresce empurrado. As pessoas crescem porque caminham para frente, as pessoas crescem porque elas querem crescer, não porque estão empurrando. Quantos filhos empurrados estão aí parados na vida? Quantos homens casaram e não virou em nada porque foi empurrado pelo pai e pela mãe até no dia de hoje? Se o pai e a mãe morrer, a pessoa está perdida. Quer dizer, talvez tenha uma herança, vai lá brigar por causa de meio pedaço de terra, mas Deus não quer que você viva desse pensamento. Naamã, apesar de carregar um problema grave na carne dele, na pele dele, isso não o impediu de conquistar uma posição de destaque, de conquistar uma família e de ter respeito onde ele morava. Repita comigo: os meus problemas não vão me impedir de prosperar, de crescer e de ser respeitado. Diga: o meu problema vai servir para que eu possa crescer. Aí eu pergunto para você uma coisa: é fácil uma pessoa levantar a cabeça mesmo tudo dando errado na vida dela? Sim ou não? Sim ou não? Não, não é fácil. Tem que querer, ela tem que querer levantar a cabeça, senão ela não levanta. Querido, Deus dá a promessa, Deus dá a palavra, Deus dá a direção,
mas quem trava a guerra aqui é eu e você. Quem vai naquela empresa e levanta as mãos e diz: diabo, você não tem mais poder de desviar aqui as pessoas que vão vir para negociar, é você que tem que fazer isso. Quem é que tem que ir lá e profetizar? É você que tem que profetizar. Quando Deus falou para Moisés tocar na água, não foi Deus que tocou. Deus falou: vai, toca aí, vê o que acontece. Tocou, o mar se abriu. Veja que Deus, ele fala, mas quem tem que agir é nós. Deus, ele dá uma missão, mas quem tem que ir lá e derrubar o gigante é você. Deus vai fazer a obra dele, mas ele vai estar do seu lado nessa guerra com você. Não tenha medo do problema, da situação, da adversidade. Não jogue fora seu projeto. Não deixe de sonhar com o que tanto você sonhou. Tem gente que traçou uma meta: vou comprar um terreno, vou construir uma casa, vou pôr uma piscina. E essa pessoa, por causa de problema, parou de fazer isso. Ela desistiu da ideia de ter a piscina, de ter a casa, de construir. Mas pastor, o senhor não entende, para mim não deu. Não é que não deu, você passou por aquilo que esse homem passou, por aquilo que outros homens de Deus passaram, só que em contrapartida, eles não recuaram, não desistiram, não desanimaram. A Bíblia diz que Davi reinou e morreu. Quem ficou no lugar de Davi? Quem? Foi o que assumiu o reinado depois de Davi? Salomão, não foi ele que assumiu? E a Bíblia diz que o Salomão foi bem mais duro que Davi. E não houve um rei maior do que ele. Vamos abrir a Bíblia no livro de Hebreus. Eu quero fazer uma pequena reflexão aqui, e daqui nós vamos fazer uma oração. Até aqui, quem está entendendo, diga amém. Está ficando claro para você? Sim ou não? Mulher, quando seu marido ficar reclamando, puxa, ore com ele, fala: vem cá meu amor, não é esse problema que vai para nós de crescer não. Nós vamos orar aqui e vamos pensar numa coisa boa, e nós vamos fazer a diferença, e nós vamos fazer acontecer juntos, entendeu? Não importa o que esteja acontecendo. Hebreus 11 diz assim, olha só o que a Bíblia diz, apenas no versículo 2. Versículo o quê? 2. 11:2. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. O que é isso daqui, pastor? O que significa? Aqui a Bíblia, nesse trecho, fala de fé, apenas de fé. O que acontece quando alguém tem fé? E a Bíblia diz que os antigos, lá atrás, obtiveram grandes testemunhos, grandes conquistas, através de uma coisa chamada fé. Hoje nós vamos entregar para você um pedaço de pão, um ato profético, isso é fé. Você vai pegar esse pedaço de pão e vai lançar onde você quer uma bênção na sua vida financeira. É o carro próprio? Joga lá. É uma casa própria? Joga lá. O que você quer? Eu quero receber o meu problema é saúde. Joga lá então, onde você quiser a bênção. O propósito é pela vida financeira. Agora, joga onde você quiser, pela fé. Não porque você acha que vai dar certo, porque você acha que... Não, é pela fé. Eles tiveram grandes testemunhos, grandes conquistas através da fé, porque Deus falou, faz, eles faziam e acontecia. Seja desse tipo a partir de hoje. Tudo que Deus usar o pastor para falar aqui, qualquer pregador que subir nesse altar, faça, e faça com fé, faça confiante, faça acreditando. Jesus diz, tudo que você pedir em oração, crendo que recebeu, você vai receber. Eu oro crendo que eu já recebi, então eu tomo posse daquilo. Há uma linha de tempo que vai acontecendo alguns acontecimentos e eu alcanço o que eu quero. Pela fé, não é por outra coisa. Pela fé, os antigos obtiveram grandes testemunhos. Se você quiser, leia Hebreus umas 50 vezes, o capítulo 11. Você vai ver que tudo foi pela fé. Eles eram de oração, eram fiéis, mas pela fé eles conquistaram muitas coisas. Pela fé, querido, você vai prosperar. E até final desse ano, eu quero ouvir dizer, o pastor vai me encontrar e falar, olha pastor, muitos irmãos lá comprou terra, comprou fazenda, comprou casa, saiu do aluguel, saiu do buraco, saiu da dívida, saiu da fila do banco para parcelar a dívida, e agora é o banco que liga, fulano, você está com dinheiro parado, vamos investir. Aí você vai falar assim, deixa meu dinheiro quieto, seu olho gordo, tira a mão do meu dinheiro, rapaz. Meu sogro, ele fez uma vez, ele estava com dinheiro parado no banco, o pessoal do banco ligou para ele, moço, está aqui com dinheiro parado, tal, tem que fazer alguma coisa, pode investir aí. Eu sei que fizeram investimento errado, ele perdeu 12 mil reais, e ficou revoltado.
foi lá em Cuiabá brigar com a gerente da conta, e a mulher, não, mas é que a bolsa oscilou. Ele falou, eu quero meu dinheiro de volta. Mas aí não pegou de volta, porque ele permitiu fazer o investimento. Investimento quem faz é você, amém? Se alguém trabalha no banco, eu não estou falando que você não pode usar o dinheiro do seu cliente para fazer investimentos lá para ele, pode, mas você que é cristão, cuidado, porque nem todo mundo que diz que vai investir o que é seu, tem a mão boa para investir. Agora você não, você tem uma mão que entrega o dízimo, você tem uma mão que oferta na igreja, você tem uma mão que crê, que pratica a palavra de quem? De Deus. Para quem é alguém melhor do que você para investir, para cuidar do seu dinheiro? Não é errado, pode investir na poupança, aplicar aqui, aplicar ali, pode fazer, mas você tem que entender que você tem que ser cabeça. Eles podem dar ideias, eles podem sugerir, mas a decisão é de quem? É sua. Não deixe ninguém tomar decisão por você. Se você sair daqui para ir lá no restaurante, não deixe ninguém decidir, você que decide. Pela fé, você pode fazer e vai fazer. Sem fé, você vai orar, você vai pedir, você vai chorar, você vai se emocionar na igreja, você vai para casa e vai passar 25, 30, 40 anos dizendo que vai conseguir, não vai conseguir nada. Porque é pela fé que o resultado vem. É pela atitude de fé que você vai crescer. Não é porque você tem um grande desejo só. Tenha o desejo, mas tenha fé para realizar e alcançar o que você deseja. A lepra de Naamã não o impediu de ter uma família, de ter uma posição. Ou seja, se ele, com todo esse problema de saúde, conquistou tudo aquilo, você, sendo de Deus, pode conquistar muito, muito mais. Quem aqui tem planos para política, levanta a mão. Reverendo, eu penso em sair aí para vereador, prefeito, não sei o que. Quem tem? Seja sincero, tem alguém que gosta de política ou não? Ninguém gosta? Ninguém. Porque daqui uns dias, pastor, a igreja vai ter que ter o vereador dela, a igreja vai ter que ter os representantes políticos. Aí o que acontece? Os irmãos, não, pastor, Deus me livre de política, pastor. Não, pastor, não, querido, amanhã a igreja vai precisar. Amanhã a igreja vai o quê? Vai precisar de alguém que é nosso, para estar lá dentro e falar assim, o que é para, tem uma verba aqui, eu vou mandar lá para a igreja do pastor, por quê? Porque está com um projeto bonito para criança carente, e a igreja vai continuar a missão com mais força, porque o dinheiro dá força para fazer muita coisa. Deus abre porta e dá direção, mas a gente tem que ter estratégia. Não odeie a política. Lá no princípio, os profetas eram quem governava e quem mandava. Infelizmente a coisa inverteu. Hoje nós nos deparamos muitas vezes que infelizmente é uma realidade no Brasil, alguns governantes que não colaboram muito com o nosso país, mas tem muita gente boa que luta por você. Tem ou não tem? Tem muita gente boa que trabalha pelo povo, e a gente não pode radicalizar. Você tem que fazer a sua parte. Sonhe, acredite, eu quero meu próprio negócio, eu quero alcançar o que eu quero, então lute por isso. Não jogue fora, não desperdice, não desacredite. Se Deus falou ao seu coração algo, lute, que Ele vai dar condição para você realizar e alcançar isso daí. Diga graças a Deus. Quem entendeu, diga amém. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Diga para o seu vizinho assim, amigo. Diga, amigo, Deus quer te prosperar. Não seja mal educado com Deus. Não seja ignorante com Deus. Não seja incrédulo. Se Deus falou, creia, Ele vai cumprir. Amém?